Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você aqui nessa quinta-feira pela manhã, dia que a bola volta a rolar. Passados aí 10 dias depois da derrota mais vexatória da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco novamente entra em campo para mais um desafio tão difícil quanto foi o último. Um jogo contra o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, uma equipe que não encanta, só que uma equipe pragmática, programada para vencer. E eu sempre trago nos meus debates aí, quando a gente fala de futebol brasileiro, que o elenco do Palmeiras passa longe de ser um elenco recheado para brigar lá em cima pelas principais competições do futebol brasileiro. Muito pelo contrário. O Palmeiras, nos últimos anos, tentou, em algumas oportunidades, dar mais qualidade ao elenco, colocar uma matéria-prima melhor na mão do Abel Ferreira e não conseguiu. E o Abel Ferreira sempre, dentro da sua capacidade de remontar essa equipe do Palmeiras, acabou aí utilizando as peças que ele já tinha em mãos, com mais alguns jogadores da base que foram negociados com o Palmeiras de uma forma absurda, ou melhor falando, o Palmeiras negociou esses jogadores, com o mercado do exterior e juntou aí um absurdo, quase R$1 bilhão, se a gente somar aí as vendas de Luiz Guilherme, de Estevão e de Endrick. Só que esse Palmeiras, nos últimos jogos, ele continua sendo pragmático, só que cada vez mais apertado, inclusive tendo alguns tropeços nos últimos jogos que ele acabou fazendo. E hoje, torcedor, quando o Vasco vai enfrentar essa equipe do Palmeiras, eu vou dizer para vocês que o meu sentimento é aquele de quando a gente vai pedir algo que criou-se até aquela expressão, o não eu já tenho. Para hoje à noite, eu acho que o sentimento da grande maioria do torcedor do Vasco é: a derrota nós já temos. Agora, de que maneira a gente pode tentar mudar esse cenário? Quem sabe pontuar, quem sabe vencer, ou o mais importante hoje à noite, torcedor, é que o Álvaro Pacheco possa mostrar um caminho a ser seguido. Vou tentar explicar melhor qual é o meu ponto de vista. Se hoje à noite o Vasco perder para a equipe do Palmeiras, 1-0, 2-1, 3-2, alguma coisa nesse sentido, só que, acabado o jogo, a gente entrar aqui no pós-jogo no Atenção Vascaínos, ou melhor, lá no Atenção Vascaínos, Aqui é o Ave Mais, eu ter na ponta da língua algo para falar para o torcedor vascaíno e o torcedor vascaíno que assistiu o jogo ter algo para debater do tipo: bom, temos a primeira identidade do Álvaro Pacheco nessa equipe do Vasco. Ele tentou fazer isso no jogo de hoje. Eu confesso a você que eu me dou por satisfeito, mesmo que a derrota venha. O Vasco precisa, e eu aqui, antes que alguém nos comentários já venha falar que eu sou pessimista, que eu estou me conformando com a derrota, que aqui é Vasco, que o Vasco vai... Eu vou torcer muito para que o Vasco vença, e se o Vasco vencer essa partida, eu vou ficar muito feliz. Mas o mais importante do que vencer a partida é entender o porquê que o Vasco venceu essa partida. Que não seja obra do acaso. Porque já passou da hora do Vasco começar a construir um legado no seu modelo de jogo. Eu vejo nos meus grupos de WhatsApp que eu participo, principalmente no grupo de WhatsApp do canal, a história do 4-4-2. O 4-3-3 não serve para o Vasco. O 3-5-2, o jogador brasileiro não sabe jogar. O 3-4-3 não existe. A gente deveria voltar para o 4-4-3. Aí muita gente fala que tem que congestionar o meio de campo e fazer o 4-5-1. Aí tem a expressão que eu adoro, quem acompanha meu trabalho sabe aqui, que é o fechar a casinha. Vamos fechar a casinha, como o Bismarck até brincou na nossa tradicional live de segunda-feira, em que o Bismarck fala que o Vasco, para o jogo de hoje,
deveria entrar com 10 jogadores e um pedreiro para fazer um muro na frente do gol para ver se o Palmeiras não conseguia aí parar nesse muro. Então, assim, para a partida de hoje, a informação que chega é que o Medel seria titular se não fosse negociado. Então, se ele treinou a maior parte do tempo com 3 zagueiros, eu acredito que seja mais prudente ele colocar o Rojas no lugar do Medel e continuar na plataforma de 3 zagueiros. Agora, o mais importante do que continuar com 3 zagueiros é compactar essa equipe. É fazer aquilo com que o Álvaro Pacheco disse na sua primeira entrevista coletiva, que é deixar o bloco compacto. E esse bloco compacto, ele serve para defender e ele serve para atacar. Eu não sei qual foi a última vez que o Vasco conseguiu ter uma equipe dentro de campo em que seus movimentos fossem sincronizados para atacar e para defender. Eu já falei isso em várias oportunidades aqui. O mais importante que o modelo, que o esquema, que tudo isso é que seja uma equipe sincronizada, uma equipe que tenha gatilhos, que tenha comandos. E o próprio Álvaro Pacheco identificou isso no vexame do domingo retrasado. Porque na coletiva ele deixa claro que em determinados momentos a equipe começou a saltar na pressão, começou a tentar marcar o adversário em determinados locais do campo que não tinha sido combinado, que era uma herança, que esse time já foi treinado num determinado momento e que não tinha essa compactação, que essa divisão entre defesa, meio e ataque seja cada vez mais curto, mais perto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conversando de bola, e já compartilhei isso com vocês aqui com um amigo meu, ele falou assim: Jean, quando a gente jogou contra o Criciúma, o Felipe Mateus parecia assim um meia absurdo, um meia europeu, de tanta bola que jogou. Quando a gente jogou contra o rival, o Arrascaeta parecia o Zinedine Zidane, de tanta liberdade que ele teve para trabalhar. Deu uns 4, 5 toques de letra durante o jogo. E hoje, o Vasco vai enfrentar o Rafael Veiga, que não passa um bom momento. Aliás, alguns torcedores do Palmeiras pedem até que o Rafael Veiga possa ir para o banco, que não vem produzindo há um bom tempo. Eu só espero que hoje à noite o Vasco não consiga ressuscitar o Rafael Veiga também para o futebol, porque qualidade ele tem. E se o Vasco continuar oferecendo esse meio de campo, que tem ali esse espaço, esse deserto, que o Vasco não consegue povoar, o Rafael Veiga vai ter qualidade para trabalhar ali, o Zé Rafael vai pisar e vai conseguir trabalhar ali. Então, assim, eu acho que o mais importante hoje do que o resultado é o legado. É a gente entender que o Álvaro Pacheco tem um caminho para percorrer, tem algo daqui para frente a acrescentar, porque daqui a 3 dias já tem jogo de novo, já tem a partida contra o Cruzeiro, mais 3 dias já tem partida de novo, tem o jogo contra o Juventude, mais 3 dias depois já tem o jogo contra o São Paulo, ou seja, não é hoje que define a situação do Vasco no campeonato, é uma somatização de resultados. E se a gente parar para pensar, nessa sequência que a gente vai ter pela frente, o jogo mais difícil é hoje. Então, se for para começar a criar algo sem pontuar, que seja hoje. Porque os próximos jogos não dá mais para a gente ficar negociando ponto. A gente vai precisar da vitória. E, pela pouca produção do Palmeiras nos últimos jogos, eu acredito que o Vasco até possa pontuar, sabe? Se for uma equipe compacta, se for uma equipe que tenha uma boa chegada ao ataque. Por exemplo, a questão do David voltou a ser relacionado. O David tem que ser titular da equipe do Vasco hoje à noite. O que o David fez contra o Atlético Paranaense na Baixada, num piso sintético, o credencia para ele ser titular, porque ele é seu desafogo. A partir da hora que a bola entra nos pés do David, ele segura, ele pisa, ele faz com que esse bloco lá de trás possa sair. Ele fez isso na Arena da Baixada jogando 11 contra 10, ele consegue arrastar. Até pode parecer uma incoerência do Álvaro Pacheco num jogo não relacionar e do outro já ser titular. Só que assim tem que ter a humildade. Errou contra o Flamengo. Ponto. Se a avaliação foi técnica, avaliou errado, porque não existe uma avaliação no mundo, que o David vai ser pior que Serginho e Rossi. Então esquece isso. Como o Rossi jogou a última partida. Esquece isso.
É o David que precisa ser o parceiro do Verratti lá na frente. Com o Adson fazendo a do Payet por trás. Como o Adson fez na partida contra o Marcílio Dias, que talvez foi uma das melhores partidas do Adson com a camisa do Vasco. Então, as opções estão aí. Existe a possibilidade de pontuar? Claro que existe, é futebol. Agora, o que eu mais quero, torcedor, é me encontrar com você hoje no pós-jogo e falar assim, olha, o Álvaro Pacheco começou a dar um carimbo a essa equipe. Porque se a gente observar aquele barata voa que foi contra o rival, eu confesso a você que eu começo a ficar muito preocupado. Beleza, galera? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Programação extensa hoje no Ave Mais e no Atenção Vascaínos. Terminou aqui, daqui a pouco, Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Meio-dia, Sérgio Quindi e Marquinho Vasconcelos, direto de São Paulo. À tarde, o Tabela. E à noite, o melhor pré-jogo, jogo e pós-jogo da internet, você sabe que é aqui com a gente no Ave Mais e no Atenção Vascaínos. Galera, like, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, comentário aí embaixo. Tamo junto e a gente se encontra logo mais. Valeu!